Olá, 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 olá! Vamos chegando, muito boa tarde. Muito boa tarde, estamos aqui mais um dia. E hoje eu quero ajudar mais uma pessoa. A pessoa ajudada de segunda-feira já tá aí, a nossa Dima. E aí, Dima, já tá colocando as coisas em prática que você aprendeu? Esperando, hein? Quero saber, quero saber. Bom, muito boa tarde para quem tá chegando. Para quem não me conhece, meu nome é Emanuele, mais conhecida como Manu. Isso é um quadro novo, né? Um programa, uma série, seja lá como você quer que eu chame, que eu dei o título de Destravando o Seu Emagrecimento. A intenção é o episódio número 3. Essa série ocorre aqui ao vivo no Instagram, toda segunda, quarta e sexta, ao meio-dia 3. E a função dela é eu conhecer mais você que está aí, que me segue, às vezes me conhece, às vezes não me conhece, e eu quero fazer com vocês ao vivo, toda segunda, quarta e sexta, o que eu faço com meus alunos, meus clientes de atendimento personalizado. Né? O que eu faço com meus clientes de atendimento personalizado? Eu entendo os 1.440 minutos deles, entendo biomarcadores psicofísico, sociais e mentais, e tudo isso me dá argumentos e informações importantes para prescrever para eles não só exercício físico, mas como ações e comportamentos para eles durante todo o dia que vão destravar o emagrecimento deles, comportamentos que vão potencializar o emagrecimento deles, o resultado de forma geral. Né? Aqui, mais voltado para o emagrecimento, mas não que o que a gente avalia, o que a gente fala, não funcione para outros tipos de resultado. Então, a minha intenção de estar aqui é ter gente aí do outro lado para que eu possa ajudar. Ter gente aí do outro lado que queira vir conversar comigo, que queira contar sua história, me descrever como é sua rotina do dia a dia, principalmente o que acontece nos seus primeiros 30, 60 minutos quando você começa, até quando acaba. Tá? Então, a intenção hoje é conversar com alguém que está aí do outro lado, para que eu possa ajudar. Esse perfil é um perfil de conteúdo, é um perfil informativo, é um perfil de prestação de serviços, então ele só funciona se o que eu colocar aqui, o que eu conversar com a minha audiência, o que eu entender que é a necessidade da minha audiência, então esse perfil só faz algum sentido se eu realmente conseguir ajudar quem está aí do outro lado, né? Para quem não estava aqui na segunda-feira e na quarta-feira a gente bateu um papo com essa pessoinha aí, a dona Odile. Depois ela vai voltar aqui para contar para a gente se o que eu passei para ela está funcionando ou não, né? E hoje estou aqui para fazer isso com mais uma pessoa. Tá? Quando a gente fala de emagrecimento, principalmente porque esse é um perfil voltado para isso, principalmente, o Brasil sempre foi um país onde ele tem uma população muito sedentária, uma população mais idosa e uma população mais obesa, né? E com essa situação que vem acontecendo há mais ou menos um ano, mundialmente, e que no Brasil não é diferente, os níveis de ansiedade, sedentarismo e dentre outros nesse nosso país aumentou consideravelmente. Então, uma das coisas que a gente entende que pode causar essa dificuldade em perder peso é exatamente a ansiedade. E aí, quando a gente fala em ansiedade, muita gente acredita que é só remédio ou que só fazer atividade física pode melhorar. É claro que existem vários níveis de ansiedade, né? Alguns podem evoluir até para que só o medicamento, só a medicação faça efeito e consiga controlar essa ansiedade. Mas, de forma geral, eu conheço gente que fazendo algumas ações que a gente já prescreveu para essas pessoas,
o médico delas chegou a um ponto de reduzir doses de Rivotril até o ponto de tirar. O profissional de educação física, a gente não é habilitado para isso, mas a gente consegue intervir nas ações. E aí o médico consegue avaliar e ver como que ele pode ir retirando essa medicação aos poucos, se ele detectar que essa pessoa está pronta para isso. Então, o que a gente faz aqui, quando a gente entende esses 1.440 minutos do seu dia, é entender você de uma forma sistêmica. Entender você com todas as suas dores, com todo o seu histórico, quando foi que começou a ganhar peso, o que já tentou fazer que não teve resultado, o que não tentou fazer ainda, porque a gente sabe que do mesmo jeito que uma pessoa ganha peso, ela tem condição de reduzir esse peso. Só que resta saber até que ponto ela está disposta a fazer o que for necessário para que ela reduza esse peso. E às vezes é aí que a coisa pega. Porque tirar o nosso corpo da zona de conforto não é fácil. Tirar o nosso corpo de um sofá, de uma cama, assistindo um desenho, assistindo um filme, comendo alguma coisa para se mover, se movimentar, agir, ocupar a cabeça com coisas que vão te evoluir, isso não é fácil. E não é fácil só para você, não. Não é fácil para a grande maioria das pessoas. Por isso que a grande maioria das pessoas dificilmente conseguem resultados, principalmente se estiverem sozinhos. Porque sozinho é muito mais difícil da gente conseguir alguma coisa, né? Coincidência, né? Eu acabei de postar um vídeo no meu Reels, no Instagram, que é exatamente um leão lutando para sobreviver contra um bando de hienas. Se você for pensar, o leão ele é muito maior e muito mais forte que as hienas. Mas as hienas em conjunto, agindo em conjunto, elas conseguem importunar esse leão, conseguem fazer do caçador a caça. Isso acontece com a gente o tempo todo, porque são várias coisas chegando até a gente que atrapalham a gente de conseguir o nosso resultado. E aí, quando amigo chama para fazer coisas que não potencializam o resultado, é uma barreira. Quando você dorme pouco, é uma barreira. Quando você tem crises de ansiedade durante o dia e desconta na comida, isso é uma barreira. Quando às vezes você mora com alguém que não tem hábitos saudáveis e você até quer ter esses hábitos saudáveis, isso é uma barreira. Então são coisas que quando a gente vai somando, você vê o tanto que é mais difícil lutar contra todas essas coisas sozinho, se você não tem ou um grupo de pessoas que está voltado para a mesma coisa, para te ajudar a potencializar aquilo, né, Debrinha? E ou alguém do seu convívio que te estimule a fazer aquilo, alguém que te estimule a sair para andar de bicicleta, alguém que te estimule a comer de forma mais saudável, alguém que não fica te importunando para dormir tarde, alguém que te ajude a cumprir uma determinada rotina para dormir mais cedo. Então, tudo isso são pontos, são questões que são avaliados para que a gente consiga detectar onde que o bicho está pegando, aonde que a gente precisa ajustar. E ajustado o comportamento, a gente também tem que entender que o corpo humano ele não reage de um dia para o outro. Tudo é hábito, tudo é uma construção. Do mesmo jeito que às vezes ele demorou meses, anos, décadas para chegar naquele corpo que você tem hoje, né? Naquele peso, naquele perfil comportamental, naquele perfil mental, naquele perfil de vida, levou um tempo para chegar naquilo, para que você retorne para um ponto onde você quer, você que diga, né, Pri? Para que ele retorne para o ponto onde você quer, não é com radicalismo, não é de uma hora para outra, tá? Então, uma coisa extremamente importante que a gente tem para fazer é cuidar do nosso e não nos comparar. Por que muita gente sofre, às vezes, com redes sociais? Porque se baseia em outra pessoa, se baseia na vida de outra pessoa, no que outra pessoa consegue, às vezes, fazer que você não consegue.
Isso frustra. Mas você tem que se comparar com você mesma ontem. E quando a gente faz essas avaliações de perfil comportamental, de tríade do tempo, de parte mental, parte física, a gente consegue entender muito mais a fundo você do que simplesmente prescrever um agachamento, uma flexão, uma caminhada ou outra coisa parecida, né? É esse entendimento mais a fundo que permite com que a gente seja um pouco mais assertivo na hora de prescrever um resultado, na hora de oferecer e potencializar um resultado que você tem, né? Então essa série é voltada para esse entendimento, tá? Normalmente uma consulta com um aluno meu de feito consultas de em torno de 1 hora e pouco, já dá para entender bastante e prescrever ações. E não voltou. É preciso escrever, não ver por trás o que as pessoas fazem, né? Nem sempre as pessoas na rede social postam tudo que faz. Exatamente. Ninguém vê o que ela passa para estar ali. Fora que aquilo ali não necessariamente é uma verdade, né? Então, por isso que a gente, quanto mais a gente puder se blindar de determinadas coisas, né? Menos aquilo afeta a gente, principalmente se a gente ainda não tem um quociente emocional, não tem uma inteligência emocional, não tem um gerenciamento emocional que permita ver aquilo e não sofrer com aquilo, não se cobrar baseado no resultado de outro, né? E sim com o seu mesmo no dia anterior. Então, por isso que todo dia, são 15 minutos todo dia. O que eu posso fazer hoje melhor do que eu fiz ontem? Eu posso beber mais água, eu posso dormir mais cedo, eu posso... Então, se a gente fizer 1% todo dia, eu tenho 365% no final do ano. É simples assim, né? Você está mais que 100% ao final do ano. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. E só entendendo o ser humano de forma geral, de forma sistêmica, com a avaliação que a gente tem, é que a gente consegue ir a fundo nisso, ao invés de simplesmente prescrever um alongamento, prescrever uma dieta, né? Por que tem tanta gente que às vezes tem coleções de dieta? O que adianta? O que adianta ter coleção de dieta? Já fui 20 nutricionista, Manu. E será que o problema, se é que tem um problema, tá na nutricionista? É na dieta? Né, Carlinha? A Carla é professora de educação física também. Então, será que o problema está na dieta? Se tem tantas dietas, o problema está no seu comportamento. Por que você não segue? Ok, sozinha é mais difícil. Eu sei disso. Reveja a sua, como é que a gente chama isso na saúde funcional? Seu ecossistema. Reveja o seu ecossistema. Mas, Manu, eu vou ter que parar de sair com meus amigos? A escolha é sua. Se você fez uma avaliação, sabe aquele que não é um ditado, isso é comprovado, se é a média das 5 pessoas que você mais convive com elas, isso é a mais pura verdade, em todos os sentidos. Então, se você acha que aquele ecossistema que você está nele é o que está te prejudicando, né? Nossa, eu não acho ninguém para me incentivar a acordar num domingo e andar de patins. Nossa, não tem ninguém. Muito pelo contrário, a pessoa só me puxa para a cama e fala, não, vai não, fica aqui. Você tem que ver que existe a vida dessas outras pessoas, que é delas, e a responsabilidade é delas, e tem a sua vida, que é a responsabilidade sua. E os seus resultados, não terceirize eles por causa de ações de outras pessoas. Você é livre. Faça aquilo que vai te dar o resultado que você quer. Custando pouco ou custando muito, tem que fazer. Se você deseja esse resultado, você tem que fazer. Ou então, simplesmente aceite como está ou onde está e pronto. E não vem colocar aquela desculpinha, genética, eu sempre fui assim. Já porque sempre foi assim, não pode ser diferente? Pensa mais amplo.
se a gente falasse assim, antes do homem ir à lua, ninguém nunca foi à lua, então também não pode ir mais. Não é assim. As coisas estão aí para serem mudadas. As barreiras estão aí para serem transponíveis. Os recordes estão aí para serem quebrados. Então, muito cuidado com o eu sou. Porque você se define, você se limita, você se rotula. E isso faz com que você haja de acordo com esse rótulo que você colocou em você. Isso é fato. Isso é neurociência, isso é estudo. Não sou eu que estou tirando da meia, não é a blogueirinha que está falando. É ciência, é comprovação, né? Então, estou querendo ajudar alguém. Estou aqui no quadro Destravando o Seu Emagrecimento para fazer com vocês que estão aí o que eu faço com as minhas alunas, principalmente a do projeto, as que começaram agora num projeto, que é o menos 10 quilos em 90 dias. Hoje já vou postar mais alguns resultados para você. Tem gente que em 2 semanas aí já foram 4 quilos e tá aqui na minha colinha, já foram 4,5 quilos. Dona Kelly está arrasando. E não pense você que a Manu prescreveu atividade física para essas mulheres que estão participando, porque eu ainda não prescrevi. Antes de eu prescrever a atividade física para elas, eu estou colocando elas para se movimentar. Porque pessoas que dão 2.000 passos por dia, 1.000 passos por dia, isso não é nada. Isso não desinflama, isso não ajuda na remoção das toxinas. Isso não leva ninguém a resultado nenhum, principalmente de emagrecimento. Porque nós somos todo um conjunto. Se você não se movimenta, você não melhora sua circulação sanguínea, você não melhora seu condicionamento cardiorrespiratório, você não melhora uma série de coisas. E como é que você quer emagrecer? Já que emagrecimento é uma consequência de uma série de comportamentos, né? Então, a intenção desse quadro, estou aqui, é para ajudar, né? E aí, Bruna, tudo bem? Então, queria saber quem tá aí, quem quer participar ao vivo comigo, porque eu estou a fim de saber quem está aí e saber como que eu posso ajudar. Eu dei várias explicações aqui, vários spoilers, né? Mas a intenção é ajudar, porque senão esse perfil fica bem sem sentido para mim, né? Eu estava falando do resultado do 90, do menos 10 quilos em 90 dias, né? Fui para outro assunto, mas queria voltar. Então, atividade física vai ter atividade física no programa? Vai ter atividade física no programa. Mas enquanto as meninas, pelo menos a grande maioria, não entender que não vai ser 30 minutos de atividade física que vai dar um resultado físico para ela, mesmo que essa atividade física seja intensa, e sim a constância de uma série de ações, né? O resultado ele não vai ser potencializado, ele não vai para frente, independente do seu IMC, independente de uma série de coisas. Então, a primeira meta do programa é construir uma base de comportamento, construir uma base de pensamentos, tirar determinadas crenças limitantes, fazer com que essas pessoas aumentem a consciência sobre tudo que elas fazem, sobre o prato de comida, né? Uma técnica que tem dado muito certo é tirar foto do prato de comida. Para quem não faz isso, eu sugiro fazer. Conta quantas cores tem lá no seu prato de comida. Se for repetir, pensa se você vai repetir porque você está com fome, aquela dor de estômago, aquela dor funda, porque está com fome. Você vai repetir simplesmente porque, vou usar a palavra gula, né? Mas simplesmente porque está com hábito em repetir e às vezes nem está com fome para aquilo, né? Pensa no tempo que você gasta para fazer sua refeição. A digestão começa na boca. Então, se você não tem o hábito de descansar os talheres, de mastigar, de concentrar no que você está fazendo, você já dificulta o seu processo digestivo ali.
a hora que o alimento entra para o seu corpo. Então, isso são coisas, são detalhes que dificilmente um professor de educação física fala para vocês. Dificilmente um médico, quando vai te avaliar, te pergunta essas determinadas coisas. Então, mas a gente já viu o tanto que entender dessas coisas, fazer essas coisas, potencializa o resultado de vocês. Porque senão a gente não teria várias pessoas usando a metodologia e tendo resultados fantásticos, resultados excelentes, né? A gente citei aqui agora há pouco, né, uma das meninas do grupo que teve uma perda de 4,5 kg em 2 semanas. Então, sem sofrimento, sem radicalizar, sem falar, corta isso, corta aquilo, porque cortar isso e cortar aquilo não é sustentável. Cortar isso e cortar aquilo é se privar de coisa e você não vai ficar privado disso para o resto da sua vida. Então, a gente tem que fazer algo que nos tire da zona de conforto. Se você está fazendo alguma coisa e ainda está dentro da sua zona de conforto, você não vai desestagnar, você vai ficar ali, estagnado. Você sobe um pouquinho, às vezes desce um pouquinho, sobe um pouquinho. Resultado vem quando você está fora da sua zona de conforto. Quanto mais desconfortável for aquilo, é sinal que mais aquilo tende a te dar resultado. Fato. Isso em tudo na vida. Quando você está aprendendo um idioma novo, é assim que funciona. Se você sabe muita coisa daquele idioma, o aprendizado que você tem, sua zona de conforto é pequena, para sair dela é pequena. Então, você já sabe muita coisa daquilo ali. Agora, se você não sabe nada, vai para outro país, morar lá, para estudar esse novo idioma, sua zona de conforto tá completamente bagunçada. Você não tá confortável. Aí você aprende. Aí você aprende. Aí você cresce. E é assim no processo de emagrecimento. É assim no processo de ganho de massa muscular. Porque se tá dentro da zona de conforto, eu aumentei um pouquinho meu nível de movimento durante o dia. Eu passei a dormir 15 minutos mais cedo. Eu melhorei em 30 segundos o tempo que eu gasto para me alimentar. De 3 minutos passou para 3 minutos e 30 meu almoço. Não vai, né? Sinto te dizer, mas não vai. Se a gente pegar os atletas como referência, por mais que talvez a maioria de vocês que estão assistindo isso aqui não tenham objetivos tão grandes quanto os atletas, mas olha a dedicação, o empenho. Olha, saiu esses dias uma reportagem falando da alimentação de alguns atletas como é que chama o marido da Gisele Bündchen? Esqueci o nome dele aqui. Que é um cara que já passou dos 40, é o maior vencedor dos prêmios do futebol americano, e ele falando dos cuidados que ele tem com ele, para passar dos 40 ainda em alto nível. É cuidado consigo mesmo. É sono, é cuidar da alimentação, é cuidar da sua atividade física, não ingerir bebida alcoólica. Então, dependendo do objetivo que você quer, você tem que abrir mão de outras coisas. Não tem jeito. Bom seria se fosse diferente. Claro que eu também queria que fosse, né? Porque se todo mundo acha que todos os professores de educação física acordam para malhar, uhul, vamos malhar. Não são todos, não. Eu acordo e faço o que eu tenho que fazer porque eu sei o que eu quero com aquilo. Mas não é uhul. No meu caso, não. Não sei dos demais. Conheço vários também que não é uhul, não. Mas a diferença não é uhul, mas a gente faz o que tem que fazer. Diferente de outros que não acham que é uhul, vamos malhar, e não fazem o que tem que fazer. E as consequências vão se acumulando. Porque tem uma coisinha que chama juros compostos, né? Se você faltou essa aula na faculdade, no colégio, vale a pena rever. O corpo vai chegar a um ponto que ele cobra a gente com juros compostos.
a conta chega. E a conta chega, não é baratinha não. A conta chega e chega alta. Às vezes ela chega de uma vez, pá. Sem você nem pedir o garçom, ela chega. Você assusta, tá nisso aqui. E às vezes o garçom vai te falando quanto que tá a conta. Ó, tá em 100. Ó, tá em 200. E você continua ali, deixando aquela conta aumentar. Ao invés de ir pagando aos poucos, ao invés de ir passando o cartão até o limite do cartão estourar, você espera o cartão estourar para você não ter como pagá-la mais. E isso funciona para tudo na vida, pro seu resultado, até mesmo se você for olhar em questões de trabalho. Né? Tem coisas que você vai sendo avisado que aquilo ali não tá legal. Claro, depende da empresa, né? É verdade. Mas, de forma geral, é assim, né? Essa parte comportamental, né? Poucos profissionais, no caso de educação física, dão muita atenção para ela. Mas ela é fundamental. Porque se eu te ajudo a se conhecer melhor, se eu te ajudo a achar uma rotina de vida que você consegue se priorizar, se eu te ajudo a mudar comportamentos, que às vezes não custa nem R$1, às vezes não, na maioria das vezes, comportamento não custa nem R$1. Se eu te ajudo nisso e você consegue esse resultado, tá tudo lindo, tá tudo ótimo, tô feliz da vida. Porque, afinal de contas, o professor ele só fica satisfeito quando o aluno tem resultado. Só que o professor ele não se responsabiliza em 100% pelo resultado do aluno. Afinal de contas, pensa no formato tradicional do personal. Eu fico 1 hora com o aluno e ele tem outras 23 horas do dia dele que eu, às vezes, não tenho nem ideia o que ele faz. Será que 1 hora comigo, 2, 3 vezes por semana, o que ele faz supera todos os comportamentos e hábitos dele em relação às outras 23 horas do dia que ele não está comigo e as 24 horas do dia que ele não malha comigo? Olha a proporção. Então, se você parar para refletir, as suas atitudes são extremamente mais potentes, valiosas, independente se elas são boas ou ruins, em relação àquela 1 hora, 1 hora e meia que você passa na academia ou que você, no caso agora, você está treinando em casa. Uma coisa pode comprometer a outra, ou uma coisa pode extremamente potencializar a outra. Se você fizer uma continha simples, olha só. Ah, Manu, hoje eu fiz uma atividade física e o relógio, a esteira, você quer medir lá, eu gastei, vou chutar, 300 calorias. Fiquei lá 1 hora e meia, 2 horas, suando, 300 calorias, beleza. Quanto tempo às vezes você leva para colocar 300 calorias para dentro? Talvez for um hambúrguer ou uma pizza, pode ser em 15 minutos. Você entende que uma coisa pode colocar a outra em risco? Completamente ou não? Resultados na vida da gente vêm de equilíbrio em todos os pontos. Equilíbrio emocional, equilíbrio na hora de comer, equilíbrio na hora de se exercitar, equilíbrio na hora de ter o seu lado espiritualizado, equilíbrio na hora de assistir uma televisão, equilíbrio no tempo que você fica deitado e sentado, equilíbrio em tudo, tudo. Porque o desequilíbrio é como se fosse um tsunami. Ele vem, arrasa tudo. A nossa vida ela deveria funcionar, as suas ações voltadas para o seu emagrecimento deveria funcionar como, sabe aqueles muito mar no Nordeste aí que às vezes não tem onda, que tem aquelas marolinhas?
tem altos e baixos. Tem altos e baixos. Mas não é o tsunami. Uma coisa que você faz não vem e coloca em risco todas as outras que também você fez. Pati, que saudade de você. Então, a vida da gente deveria funcionar como um mar desses com a marola, sem muita onda, não como tsunami. Isso é ter equilíbrio. Os altos e baixos, eles vão vir. Claro que vão vir. Só que a diferença é que o pico dessa onda mais alta e o pico da onda mais baixa não é muito grande. Ei, Patisclete! O pico dessa onda mais alta e o pico da onda mais baixa não é tão grande. Então, o desequilíbrio também não é tão grande. Se você consegue manter equilíbrio, eu não estou falando de privação, eu estou passando fome, essa dieta me deixa com fome, o corpo se adapta a muita coisa. Essa dieta é restritiva. Já falei e vou repetir. Eu não acredito em nada que nos restringe. Tudo que é proibido normalmente é mais gostoso. Tem esse ditado aí? Pelo menos eu também acho que é assim. Então, tudo que você se proíbe, né? Amo chocolate. Beleza. E qual é a forma que você come chocolate? O ovo de Páscoa que eu ganhei, uma barra de chocolate, está ali inteira até hoje. Não me deu vontade. Agora, eu sei de gente que se tivesse com esse mesmo ovo de Páscoa, essa barra de chocolate disponível aí, já teria ido em meia hora. Isso é a questão. É você se educar para não achar que o mundo está acabando naquele momento, seja para malhar, seja para dormir, seja para comer, porque são esses picos para cima e esses picos para baixo que fazem com que você tenha ansiedade, que façam com que essa ansiedade às vezes te leve para um quadro depressivo. São esses picos que às vezes fazem com que você durma mal. Eu conheço gente que eu estou acompanhando agora, que acorda 2, 3 vezes por noite. Como é que descansa? E aí, o que adianta a Manu querer que ele faça atividade física no dia seguinte se o sono dessa pessoa não foi um sono reparador? Se ela acorda de mau humor, se ela já acorda cansada. Que adianta? Então, foi domingo? Foi. Domingo eu fui correr e eu postei aqui. No sábado eu dormi mais tarde, foi uma opção minha, e domingo eu fui correr. Acordei meio assim, vou correr, não vou correr, não vou, e dei aquela enrolada e fui. Meu tempo foi horroroso, perto do que eu já estou acostumada a fazer. Consequências da minha ação do dia anterior. Mas antes o feito do que o perfeito não feito. E é esse entendimento, quando a gente consegue ter um nível de maturidade, ter um nível de autodesenvolvimento, quando a gente consegue fazer do nosso porquê uma coisa forte, você vai e faz o que tem que ser feito. E não enrola, não terceiriza. Eu como mal porque eu como fora de casa. Isso não é desculpa. Eu como mal porque sou eu que faço minha comida e meu tempo é curto. Isso não é desculpa. Conheço várias pessoas que hoje pedem marmita só de coisa saudável, porque às vezes não tem tempo realmente de fazer a sua. Então, nada é desculpa quando você realmente quer fazer uma coisa. Nada, nada, nada e nada. Se desculpa funcionasse, nada do que nunca teria acontecido no mundo aconteceria de verdade, né? O Elon Musk já lançou não sei quantos foguetes aí para colocar uma internet geral no entorno da Terra. Ninguém nunca fez isso antes. Ele teria todas as desculpas do mundo para falar assim, não vou fazer isso não. Não existe. Não, o quê? Não sei quantos mil satélites para dar internet gratuita para o mundo inteiro. Não. E ele tá lá, tá fazendo. Se fosse assim, alguns atletas paralímpicos que não têm membros ou que têm algum tipo de paralisia, ou tem algum tipo, não praticariam esporte. Porque, eu não tenho um braço. Porque eu não tenho. Eu tenho uma aluna
que é amputada. Ela tem uma perna mecânica. E o nosso projeto é fazer ela voltar a correr, se adaptar. Agora ela conseguiu uma prótese de corrida, ela está em processo de ajuste dessa prótese para ela voltar a correr. Por que tem tantas outras pessoas aí com as duas pernas não mecânicas que não correm? Olha a desculpa. Então, se você não tem um motivo forte para fazer determinada coisa, se você quer emagrecer porque seu companheiro, sua companheira ou a sociedade acha que você deveria emagrecer, você não vai emagrecer. Se você não tem um motivo forte para cuidar da sua saúde, você não vai cuidar da sua saúde. Tudo vai ser prioridade, menos você agir, você tomar a iniciativa de fazer o que você tem que fazer. E daí a grande importância de você ter pessoas perto de você que te ajudem, que estejam de acordo com o mesmo objetivo que o seu. Porque nesse caso, 1 mais 1 não é 2. 1 mais 1 é muito mais do que 2. Entende aonde eu estou querendo chegar? Minha função é te ajudar de forma sistêmica. Não é só atividade física. Porque quando eu te mostro que o seu ecossistema não está te ajudando, quando eu te mostro que seu nível de garra é baixo, que qualquer pedrinha no caminho tende a fazer você desistir, quando eu te mostro que o seu perfil comportamental faz com que você vire você é uma águia, que você vive voando, que você lida sozinho, quando eu te mostro que na sua tríade do tempo você deu o resultado do hamsterzinho, que você fica sempre ali rodando em volta da rodinha e que sempre correndo atrás do próprio rabo e correndo e nunca tem tempo para nada. E quando eu te mostro isso, às vezes a venda que estava nos olhos dá uma desembaçada. Você fala assim, é assim mesmo. Esse sou eu. Então, Manu, o que eu tenho que fazer para mudar isso? Porque tem a situação onde você sabe que você é daquele jeito, mas enquanto alguém não chega e fala para você que você não consegue enxergar. Ou não consegue dar a devida importância para mudar aquilo. Ou, às vezes, você nem tem ideia de que você é assim. O feedback, para mim, qual que é a principal função de um espelho para quem, por exemplo, está numa academia malhando? Não é para olhar o cabelo, não é para olhar a barriga. É a gente melhorar o nosso feedback extrínseco. Nosso feedback intrínseco, quando você está fazendo uma coisa, você fala assim, opa, minha postura está errada, deixa eu sentar aqui direito. Outra coisa é quando eu me vejo ali do outro lado, igual eu estou vendo agora na tela do celular, e aquela visão me mostra que eu não estou numa posição adequada. Então, nem sempre o nosso feedback intrínseco mostra pra gente onde que a gente tem que atuar. E, quiçá, como que a gente tem que mudar. Que aí já são outras questões. Mas, independente do que a gente tem que mudar, independente do como a gente tem que fazer, o seu porquê mudar tem que ser mais forte do que tudo. Porque os obstáculos vão acontecer. Para todo mundo, né? Vai aparecer gente, vai ser convidado para almoçar na casa de outras pessoas, vai acontecer da academia fechar e você não poder malhar, vai acontecer de quem mora com você, quer ficar assistindo televisão até tarde, a televisão é no quarto. Os obstáculos vão acontecer todos os dias, todas as horas. Mas, se você não for forte o suficiente para que você cuide da sua vida, dos seus objetivos, dos resultados que você quer para você, você vai colocar desculpa em todas essas outras coisas, vai colocar todas essas outras coisas como uma barreira, como um empecilho para que você não faça o que você tem que fazer. O caso que eu contei de domingo, eu podia falar assim, não vou correr não, tô cansada, não saí ontem, não sei o quê, dormi tarde, dormi pouco, não vou não. Essa é a diferença.
quando a avaliação que eu faço mostra, eu sei quantas horas sentada cada um passa, eu sei quantas horas de televisão cada um assiste, eu sei qual que é o nível de espiritualidade de cada um dos meus alunos, eu sei o que cada uma está almoçando agora, porque todas têm que me mandar foto do prato de comida, eu sei qual que é o nível de ansiedade de cada uma delas, eu sei se elas têm televisão no quarto, se não tem. Eu sei se elas leram um livro ou se elas não leram. Eu sei quantas vezes elas vão ao banheiro por dia fazer o número 1, número 2. Eu sei tudo isso. E por isso eu consigo ajudá-las de uma forma muito mais potente do que outras que também estão comigo e que não fazem esse tipo de trabalho. E porque tem gente que não quer. Tem gente que fala que quer o resultado, mas não quer mudar. Então eles não querem o resultado. Muitos querem que alguém faça por eles. Por isso que eu também tenho 3 clientes que já fizeram cirurgia bariátrica. Exatamente. Ou seja, eu quero transferir a responsabilidade para o outro, porque sozinho eu não consigo. Mas se você não tiver esse trabalho de autoconhecimento, de disciplina, de realmente ter um porquê perder peso forte, mesmo com a bariátrica, você vai voltar ao que você era antes. Com as 3 está quase isso. Porque está tudo aqui. E por isso eu sou tão fascinada, gosto tanto de estudar sobre a mente humana. Porque isso aqui que determinou para eu estar aqui conversando com vocês hoje. Não foi meu bíceps, não foi meu dedão que apertou um botão aqui ao vivo e pronto. Não foi. Foi isso aqui. Por que para tanta gente custa muito vir aqui apertar um botão e fazer uma live? Por causa disso aqui. Então não é porque o peso é pesado, não é porque o almoço não é você que faz, não é porque a academia fechou, não é porque... tô com visita em casa. Não é por nada disso. Nada disso. Nunca foi. E nunca vai ser. É porque o seu porquê ainda não é tão forte. Indiquei para as alunas minhas, indico para quem está aqui. Tem um livro que chama Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Se não leram, leiam. Se quiserem ele em versão em PDF, pode me pedir que eu passo. Aí talvez você comece a entender o poder que um porquê tem. E se for pensar, isso tem tudo a ver com grandes invenções, com grandes revoluções que a gente tem aí. Por que fazer uma guerra? Por que brigar por isso? Por que reivindicar aquilo? Esses dias me mandaram uma mensagem perguntando se eu queria participar da nova chapa para a eleição do Conselho de Educação Física aqui em Minas Gerais. Eu falei assim, não tenho um porquê forte para fazer aquilo. Gostaria que algumas coisas lá fossem diferentes, mas meu porquê para isso não é forte. Então não vou fazer. Então é preferível, muito obrigada, mas não é comigo. Entende? Porque aquilo não é tão importante para mim. Talvez devesse ser, talvez, mas não é. Então eu não vou me mover para mudar alguma coisa lá dentro. Se você não tem um motivo muito grande, muito forte, por exemplo, para sair de um emprego, você tem coisas que te incomodam, mas só incomodam. É aquele famoso tá ruim, mas tá bom. Você não vai se mover para procurar outro. Não vai. Da mesma forma, se você não tiver um motivo muito grande para eliminar quilos na balança, você não vai se mover como deveria para eliminar esses quilos. Isso é maturidade. Isso é autoconhecimento. Isso é se associar a pessoas que pensam da mesma forma. Que são poucos. Por isso que o nosso país está aí obeso, ansioso, estressado, indo para uma cultura também de comida rápida,
indo para uma cultura de muita televisão, pão e circo, né? Onde o trivial, o supérfluo, eles têm um peso muito maior na vida da grande maioria dos brasileiros hoje. Por isso que a grande maioria dos brasileiros, a hora que eu passo, saio de casa às 6 horas da manhã, olho para os pontos de ônibus, está todo mundo assim. Não tem ninguém rindo, não tem ninguém feliz. Porque está indo fazer no automático, está no piloto automático. Não vê um sentido naquilo, não vê um propósito naquilo. E é por isso que eu pergunto para todas as minhas alunas, qual é o seu propósito? Eu tenho aluna que o propósito dela e o objetivo dela tá aí é maternidade, é se preparar para uma maternidade. Eu tenho aluna que o objetivo dela é se preparar para a corrida. Já tive aluna que o objetivo dela em treinar, em passar pelo meu acompanhamento, era passar no vestibular para medicina. Então, o seu porquê tem que ser forte. Porque senão qualquer pedrinha no caminho, você vai olhar e falar assim, que muro gigante é esse que eu tenho que passar? Mas é o seu ponto de vista. É o seu olhar para aquilo ali. E não o que realmente aquilo representa. Por que vários outros olharam para aquilo e enxergaram uma pedrinha desse tamanho? Por que o seu olhar está enxergando um muro desse tamanho? E às vezes o empecilho é o mesmo. Tem tudo a ver com isso aqui. Isso aqui é que determina o que você vai fazer agora, depois de que terminar essa live, ou o que você não vai fazer. Isso aqui é que determina se o que a Manu falou aqui hoje fez algum sentido para você ou não fez sentido nenhum e vou continuar do jeito que eu tô. Pensa no seu porquê. Por que fazer isso? Por quê? É um porquê com caps look, negrito, itálico sublinhado? Ou é porque eu quero? Ou porque minha mãe disse que eu preciso emagrecer? Ou porque meu marido disse que estou gordinho? Ou porque não vai. Mas não vai mesmo. Principalmente se for sozinha. Sozinha é mais difícil. Já falei muito do ecossistema. Quando a gente tem alguém que está junto da gente, ajudando a gente a seguir aquele caminho, é muito mais fácil. Mas quando você tem gente que te atrapalha, ou você está sozinho, você vira presa fácil, perto de tudo que está ao seu redor e que te embarreira a conseguir esse resultado. É sempre assim. Leiam mais sobre a mente humana. Leiam mais sobre o cérebro. Leiam mais sobre o comportamento humano. Aí você vai entender por que tem tanta gente que tem coleção de dieta e não segue nenhuma. Aí você vai entender por que tem tanta gente que se matricula em cada mês numa academia diferente e não consegue seguir um programa de atividade física. Aí você vai entender. Entenda o seu histórico. Mas não aceite ele como desculpa para não mudar. Disse aqui mais cedo, mas entraram outras pessoas agora. Não é porque você nunca fez determinada coisa que você não necessariamente não tem condição de fazer essa coisa agora na frente. Não é porque você nunca pesou 80, que você que está pesando 90 agora, você nunca vai ter condição de pesar 80. Não aceite isso. Isso foi uma coisa, um chipzinho que colocaram na sua cabeça para que você simplesmente fale assim, nem é difícil, não, vou ficar aqui mesmo. Vou deitar depois do almoço, assistir Netflix, que é muito mais legal. Por isso o seu porquê tem que ser forte, o seu propósito. Por isso o trabalho em grupo do Emagrecitarte tem dado resultado. Todas as pessoas têm resultados fantásticos? Não. Mas por isso eu vou conseguir auditar cada uma delas, porque eu vou saber exatamente o que cada uma fez, com que intensidade fez ou deixou de fazer.
Porque se você não fizer o que tem que ser feito, não tem jeito. Você construiu uma casa, você tem que construir o alicerce, depois é tijolo a tijolo. As vigas, para aquilo ter sustentabilidade. E emagrecimento, a mesma coisa. Mesma coisa. Tem que ser sustentável. Restrição, coisas imediatistas, isso não é sustentável. Isso talvez para... eu preciso... em atleta, lembrei de uma coisa aqui agora. Atletas, por exemplo, das lutas, passam muito por resultado, por situações assim. Quer ver? Eu não considero isso bom, não considero isso saudável, mas quem sou eu para opinar? Atletas do MMA, um dia antes da luta, eles têm que se pesar e o peso deles tem que ser compatível com a categoria deles. Eles têm uma faixa de peso para pesar ali. Então, antes do dia da pesagem, eles passam por procedimentos, né, de desidratação, de restrição alimentar dentro do possível, para que eles consigam chegar no dia da pesagem, tá dentro do peso que é a categoria deles, senão eles não podem lutar. E aí, terminada a pesagem, eles passam por outra série de procedimentos para ganhar peso de novo, para chegar, abre aspas, forte na luta. Olha a que nível de estresse sofre o corpo deles. Então, essa coisa restritiva não dá para manter isso por muito tempo. Talvez uma situação ou outra específica. E sempre, se for o caso, orientada por todos os profissionais que dizem respeito àquilo ali. Sozinho, não faço, não. Seu corpo não necessariamente está preparado para níveis de estresse assim. Então, o que eu quero concluir com isso para vocês? A minha intenção de estar aqui toda segunda, quarta e sexta, ao 12h03, é bater um papo com alguém. As pessoas hoje fugiram de mim, ninguém quis bater um papo comigo. Deve ficar com vergonha, é claro, né? Mas é bom porque... Ju, você podia segunda-feira tá aí, hein? Por que você não entra aí segunda-feira 12h03? Eu topo, hein? Não te conheço, vai ser uma boa oportunidade pra gente se conhecer. Então, a intenção desse quadro, dessa série, né, é conhecer você nesse nível de tudo isso que eu falei agora para trás. Desde quantas vezes você vai no banheiro fazer número 1, número 2, quanto tempo você dorme por noite, você acorda, se não acorda, como é que é o café da manhã, como é que não é. E daí eu consigo te mapear e consigo saber onde que pode estar travando o seu resultado e vou te prescrever comportamentos, ações, atitudes para que você mude essas coisinhas que estão travando e colha resultados a partir daí. E claro, né, assim como a Odila está aí ainda, a gente conversou quarta-feira, depois eu quero saber que resultado é aquele que foi tendo, né? E são coisas simples, mas talvez de tão simples que muita gente às vezes não dá o devido valor. Você quer fazer exercício de respiração 2 vezes por dia? Se o quesito espiritualidade hoje é uma das ações defendidas e prescritas pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, é porque tudo isso que eu falei aqui tem algum sentido. Não falei ainda, mas não custa, né? E tudo isso tem um monte de artigo científico que mostra que todas essas perguntas que eu faço, que todos os questionários que a gente aplica na avaliação, toda a avaliação online que eu faço, tudo isso é baseado em ciência, são questionários validados, tem um porquê daquela pergunta tá ali, tá daquele jeito e por aí vai, né? Toda segunda, quarta e sexta estarei aqui à disposição, né? Não tem um tema essa conversa, porque na verdade a conversa é entender a necessidade do outro, entender a sua necessidade e não eu contar para você sobre algum assunto. Então, acaba que quando
quando as pessoas fogem de mim, não sei porquê, eu nem mordo, nem sou brava, né? Meus alunos estão aí para falar isso. Sou brava, Renatinha? Não sou brava. Mas quando as pessoas não querem a minha ajuda, vamos dizer assim, né? Acaba que eu falo e ensino para vocês um monte de coisa. Se fosse um bate-papo, eu acredito que eu aprenderia também. Apesar de que estar aqui falando para vocês é uma forma de aprendizado também, né? Essas lives, elas sempre vão acontecer. Na verdade, não é uma live, né? É um bate-papo. Toda segunda, quarta e sexta, ao 12h03. Bom para quem tá em outro país aí, né, Paty? O fuso horário pode ajudar, não sei como é que é. Mas a intenção é essa. É conversar com quem tá aí do outro lado, é entender quem tá aí do outro lado, ajudar quem está aí do outro lado. Mesmo, e principalmente se não for meu aluno, né? Porque os meus alunos eu conheço, sei, se bobear até a cor da roupa íntima que tá usando. Não, isso eu não sei não. Mas é nesse nível que a gente quer chegar. Porque resultado é sistêmico. O ser humano não é só bíceps, tríceps, abdômen, coxa e perna, né? O ser humano, ele principalmente é daqui para cima. E quando eu começo a entender isso aqui dos meus alunos ou dos meus seguidores, fica muito mais fácil de eu poder ajudar. E dá sentido para esse perfil, que é um perfil educacional, é um perfil informativo, é um perfil visando aumentar a qualidade de vida, saúde e saúde física e saúde mental de forma geral, né? Então, a intenção é esse conhecimento mútuo, entender um pouquinho quem está aí do outro lado, até para ser mais assertiva no tipo de informação que eu estou disponibilizando aqui para vocês, ok? Senhoras e senhores, vou me despedindo por aqui. É um prazer quem teve aí, né? Paty, Juninho, Renatinho, Odila, a Ju, dentre outros que passaram por aí. Eu não vou correr o risco de esquecer de alguém, o Rafa, a Íria, Márcia, por aí vai. É um prazer estar aqui falando para vocês. Isso aqui vai ficar gravado no meu Instagram, então se conhecer alguém que fala assim, eu acho que fulano tá precisando de escutar umas coisas disso aqui, encaminha isso para a pessoa, porque a gente também tem que lembrar que às vezes nem sempre o que faz sentido pra gente, não faz sentido pra gente, aquilo pode fazer sentido para outra pessoa. As necessidades são diferentes, tá? E essa é a intenção, ajudar. Segunda-feira, 12h03, vou estar aqui de volta. Se quiser bater um papo comigo, não só ficar me escutando, gente, não, vamos conversar, um diálogo. Lembra que 1 mais 1 nunca vai ser igual a 2, vai ser sempre mais? Eu aqui sozinho sou só eu, mas eu com você somos 2 pessoas, vai ser muito mais do que isso. Então vai ser muito mais enriquecedor, até para outras pessoas que vão estar assistindo se identificarem às vezes com algum caso, com alguma particularidade sua e a gente aproveita o conhecimento. Segunda-feira, vou estar aqui de volta ao 12h03 para bater um papo com quem quiser, para ajudar quem quiser ajuda ou para intimar alguém para entrar aí, bater um papo e falar em que eu posso ajudar. Porque minha função, professora, é ajudar. Segunda-feira, 12h03, estarei aqui de volta. Um beijo, bom final de semana e lembrem-se, final de semana não pode ser um tsunami na sua vida. Tem que continuar sendo aquela marola, aquele equilíbrio. Permita-se, mas com equilíbrio e responsabilidade. Um beijo, tchau!